Por dentro da política, conversa com o deputado Davi Zaia, do PPS. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui. Vamos prestar contas de mandato, deputado. Satisfação, Jorge, estar aqui com você, né, e no programa mais uma vez, conversar com o pessoal que nos assiste aí em casa. Deputado, vamos falar da questão das universidades públicas paulistas. USP, Unesp, Unicamp, o senhor tem até uma proximidade mais com a Unicamp, né? Vamos falar sobre as últimas. O senhor esteve reunido com o reitor da Unicamp num encontro na Secretaria de Energia e Mineração. Qual foi a pauta? Olha, as universidades, né, Jorge, como nós sabemos aqui no estado de São Paulo, têm um papel importante, né, de pesquisa, de desenvolvimento do conhecimento, que são vitais para o desenvolvimento hoje de qualquer país. E o nosso estado de São Paulo, né, depende muito de continuar tendo, né, todo esse sistema de pesquisa, de inovação, né, que é construído pelas universidades, pela FAPESP e pelos institutos de pesquisa que a gente tem. Isso hoje está muito bem integrado. E o Dr. Marcelo, que é agora o novo reitor da Unicamp, né, está muito preocupado em ter uma relação boa com a comunidade, né, e a Unicamp tem uma boa relação ali com a comunidade, né, com a região sociedade, metropolitana de com a Campinas. região metropolitana de Campinas, né, não só nas várias atividades que desenvolve, mas principalmente também por administrar o hospital ali que atende muita gente, né, através da fundação administra o Hospital Regional do Sumaré. Sim. Então tem uma grande presença ali. Mas ao mesmo tempo tem uma integração com aquilo que o Estado está pensando, né, de programas de desenvolvimento. E a Secretaria de Energia, né, energia é uma questão vital para o país, né, as energias renováveis principalmente. A Unicamp tem um potencial de pesquisa nessa área muito grande. Então a ideia dessa conversa foi que a gente possa integrar, né, esse trabalho com os programas e as atividades que a Secretaria vem desenvolvendo para que a gente possa somar forças nesse sentido. Hoje é um grande esforço, né, já da Secretaria em articulação também com o setor privado, né, que desenvolve muitas pesquisas, porque o Estado não vai ele produzir energia renovável, né, mas pode ele estimular a pesquisa. Pode estimular, articular, sim, buscar uma legislação que incentive isso, que é o caminho que a gente tem, né? O petróleo, né, além de ser uma energia que não é limpa, né? Então a energia renovável é energia limpa, né? O Brasil teve durante muito tempo, né, principalmente energia elétrica sendo gerada através das hidrelétricas, né? Mas hoje nós não temos muito mais onde expandir na questão hidrelétrica, né? Eventualmente construir algumas novas barragens hoje, né, vão provocar também muito impacto ambiental, né, porque são em regiões do Xingu, mais do afastadas, norte, porque a água ainda está na Amazônia, e aí tem que construir o linhão de transmissão de energia até o centro consumidor, que é o Centro-Sul, e fica tudo muito mais caro. Claro. E a outra alternativa que nós tínhamos são as térmicas, né, que algumas a gás, mas também acabam ficando mais caras. Sim. Então, a energia renovável, né, nós temos aqui no estado toda a questão da biomassa, né, que é gerada pelo setor da cana, né, do sucro energético, né, que então já está produzindo energia, mas precisa então compatibilizar isso, como é que você utiliza tudo isso e investimento. Então, se a universidade puder estar casada com os projetos que o governo vem desenvolvendo e aproveitar ali que a Unicamp agora tem um espaço grande, né, que eles adquiriram, né, nos últimos anos, que permite uma expansão. Eu acho que há espaço ali no entorno de Campinas, no entorno da Unicamp, para ampliar o parque tecnológico. Então, essa foi a nossa tarefa lá, de discutir isso, Secretaria de Energia, Secretaria de Governo, e na frente conversar isso com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também coordena esse trabalho das universidades, né, a Secretaria da Agricultura, que tem um papel também importante nisso. A ideia é que a gente possa pensar isso tudo em conjunto e com isso continuar gerando inovação,
né, e a aplicação dessa inovação na prática, né, a tecnologia, né, ali dando resultado, respondendo, né, a todos os setores que a gente tem pela frente e com isso manter o nosso estado competitivo. E o reitor Marcelo Nobel, da Unicamp, também não pediu nenhuma contrapartida, digo isso porque o Fórum das 6 fez muitas gestões aqui por ocasião do debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias, pedindo aumento dos repasses do Estado, hoje em 9,57%, para as universidades públicas paulistas. Eu lembro que a Unicamp tem um campus em Limeira, ou seja, tem aumentado o número de matrículas, de vagas, tem ampliado ali o espaço das universidades públicas pelo Estado de São Paulo. A Unesp também tem feito isso, a USP Leste, por exemplo, é o novo, né, em termos de universidade. Eu lembro mais, recentemente o curso de medicina na USP em Bauru, que parece que já vai abrir vagas para graduação em 2018, a USP está oferecendo 8.402 vagas para graduação em 2018. As universidades já não estão cobrando a fatura? Como conciliar o interesse de expansão da Universidade Pública Paulista e o orçamento que tem minguado nos últimos anos? Então, essa é uma discussão que tem sido feita, né? Aqui na Assembleia mesmo tivemos a oportunidade de fazer, agora na LDO, essa discussão, né? Há essa demanda do aumento do percentual, né? Acontece que isso é muito difícil, porque toda vez que você... e aí é importante, nós estamos falando de aumentar o percentual, então tem que tirar de algum lugar, porque o total é 100%. Né, do orçamento. Então, para aumentar de qualquer secretaria, ou no caso das universidades, tem que tirar de algum lugar. E nós temos demanda todos os dias de diversos setores que querem aumentar o seu percentual. Então, isso nós não temos conseguido. Daí a importância dessas conversas para encontrar outras parcerias que possam gerar uma possibilidade, né, de utilização do que a universidade já tem, sem gerar um novo custo, mas eventualmente gerando parcerias, inclusive com a iniciativa privada, que possam gerar recursos e manter a universidade com a sua capacidade de investimento. Ainda nessa área, né, de energia, veja como isso tem uma importância. O Estado de São Paulo, até 2015, 2014, né, arrecadava muito pouco de royalties do petróleo. Sim. Nós não tínhamos, né, uma grande exploração. Com o pré-sal, com a questão do gás e tal, isso expandiu muito. E hoje o Estado de São Paulo tem uma perspectiva de arrecadar talvez 600, 700 milhões, né, de royalties por ano de royalties, royalties do petróleo. Do petróleo. Isso na Bacia de Santos, hein? Temos que lembrar aqui que aí é o caráter estratégico de São Paulo, não só como centro consumidor, mas também de produção de hidrocarbonetos, vamos falar assim, petróleo e gás. Agora, deputado, levemos em conta que a Bacia de Campos, que é a maior produtora nacional, está em queda, porque os campos foram prospectados aí nos anos 70, abertos nos anos 80, estão chegando próximo da vida útil, estão caindo a produção. E São Paulo está subindo. São Paulo já está girando em torno de 1 milhão de barris por dia, para uma produção total 2,5 milhões de barris dia. Ou seja, a tendência é que São Paulo seja o protagonista em pouco tempo. Sim, mesmo, e no caso dos royalties, então isso também é uma perspectiva de que isso cresça na arrecadação do Estado, mesmo com a queda do barril, do preço do barril. Que era de $100, caiu para 46. 46, então, e não há uma perspectiva de subir muito disso, não deve passar de 50. De imediato. Então, mesmo assim, vem crescendo muito a arrecadação. Então, o governo do Estado já tinha tomado a iniciativa em 2015 de os royalties do petróleo se destinarem ao SPPrev, ou seja, para custear a previdência dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Uma decisão importantíssima, porque nós sabemos que a Previdência vai aumentar o seu peso no orçamento. E se ela não tiver uma fonte de financiamento, né, corre o risco de ter um estrangulamento. As universidades vivem isso. Elas, como todos os órgãos do Estado, pagam os seus aposentados. Então, cada vez que um professor aposenta, precisa colocar o outro no lugar,
precisa continuar pagando o aposentado integralmente, e pagar o novo que é contratado, com o mesmo orçamento, porque o orçamento é um só. Sim. Então ele não tem uma expansão. Esses royalties que já estavam indo para a SPPrev estavam abatendo diretamente a conta do Tesouro. O Tesouro do Estado de São Paulo bota todo ano, né, 12, 13, 14 bilhões para complementar a aposentadoria dos funcionários que já estão aposentados. Sim. Mas a Unicamp bancava todos os seus aposentados de maneira integralmente. Então agora, na proporção dos recursos da Unicamp, os royalties também vão, a Unicamp, a USP e a Unesp, as três universidades, né, acrescentamos isso na LDO, e a partir de agora o compromisso do governo, então, também de usar os royalties do petróleo para abater uma parte da despesa das universidades com os aposentados. Se fala em 200 milhões, é isso, deputado? A estimativa foi em torno de 200 milhões, né, para o próximo período. E é factível, realizável? Porque muita gente pode dizer assim, mas e o petróleo? Está lá embaixo ainda, como é que a gente vai garantir receita futura sem que haja um equilíbrio de demanda e receita, no caso desses royalties? Se não tiver o consumo efetivo, seguro, como é que eu posso carimbar recurso futuro 2018, 2019, 2020? Bem, primeiro que não há tudo que vier é melhor porque não estava vindo nada. Sim. Né? Então, eu me lembro que em 2015, quando a gente discutiu aqui na casa, né, a mudança da lei, né, o Estado de São Paulo arrecadava 20 milhões anos com royalties do petróleo. Esse recurso ia para o FEAP, né, que é o Fundo de Expansão da Agricultura Paulista. Eu fiz, inclusive, uma emenda no projeto do governo para que nós mantivéssemos o mesmo valor que ia para o FEAP, continuou indo. Então, aqueles, acho que era 19 milhões na época, continuam indo para o FEAP, os 19 milhões, corrigido todo ano pela inflação. E o que você tem de arrecadação extra é que vai para financiar a aposentadoria. Sim. Mas que esse ano a previsão, no total, já são 600 milhões. Então, nós vamos continuar tendo uma demanda grande para o petróleo nos próximos anos. Sim. Né? Então, e a tendência é aumentar a produção paulista. A aumentar a produção paulista, então isso tem uma boa perspectiva aí. E se o país começar a rodar efetivamente, a economia entrar nos eixos e já existe aí algum espasmo, vamos dizer. Parece que parou de cair o país, né? Segundo o IBGE, a produção industrial já está subindo em 10 dos 14 estados pesquisados, aqui em São Paulo, 2,5% de alta. Isso é um bom indicador que as coisas pararam de piorar. Nós estávamos numa situação muito difícil, né? 2015, 2016, o país caiu 3% no ano, 3,8% no outro. Quer dizer, então não tinha mais muito também onde cair, né? E acho que começa a ter uma perspectiva de retomada do crescimento. Nós temos a queda dos juros, né, que é sempre um elemento importante. Tivemos deflação. Deflação. Quando o brasileiro viu deflação? Né? Que não é uma boa notícia, não, né? Porque não. significa que a nossa atividade econômica está muito parada, né? Sim. E é por isso que nós tivemos essa deflação, né? Mas de qualquer forma tem uma perspectiva de voltar ao crescimento da economia e tudo isso pode ajudar aí a melhorar essa situação. Há perspectivas futuras? Qual o diálogo que se tem hoje? É minha curiosidade também, deputado. Quando por exemplo, se tem um encontro de jovens lideranças do PPS, e eu queria que o senhor falasse um pouco desse país do futuro para essa juventude. O que anseia a juventude de hoje? O que espera dos seus políticos? A juventude tem uma expectativa de ter um país que possa realizar todo o seu potencial, né? Um desejo de ter emprego, de ter a possibilidade de desenvolver a sua potencialidade, de poder estudar, de poder ter acesso ao conhecimento, né? Tudo isso ao consumo, né? Porque tudo isso hoje chega muito mais rápido aos nossos jovens do que chegava em outras gerações. Uma sociedade mais igual, questão ambiental, eu falo aqui também violência contra a mulher, respeito à diversidade, são temas aí que estão sendo abordados nesse encontro, e eu queria que o senhor falasse um pouco também, transversalmente, a contribuição que essa juventude traz para a classe política. Primeiro, o que eles estão colocando enquanto demanda e qual é a resposta?
Então, o PPS tem feito, esse é o segundo seminário que o PPS realizou. O primeiro foram com 40 jovens, né, durante uma semana, serviu como uma experiência importante. Esses jovens saíram de lá, né, animados para ter uma participação política mais efetiva, né, e não necessariamente só na atividade partidária, mas Sim. na comunidade, na escola, São no bairro onde moram. Né? E agora nós estamos fazendo com 130, né, os números que a gente fez para poder ter esse segundo encontro com os jovens. Sim. E tratando desses temas, né, o tema do país do futuro, o emprego no futuro, a diversidade, né, a igualdade, questões que estão, violência contra a mulher, temas candentes da nossa realidade. Tá. E o que nós consideramos importante e o que está demandando? Nós precisamos ter uma renovação também na política, né? E a renovação da política, claro, tem um papel dos partidos, os partidos precisam se renovar, né? Precisa ter uma participação da juventude, né? Com essa crise que nós estamos vivendo, tem hora que a gente olha e fala, quem que vai poder disputar uma eleição? Né? Parece que são sempre os mesmos. Né? Então, acho que o esforço de botar a juventude para dentro dos partidos, né? Ou discutindo política, porque acho que também nós estamos vivendo uma realidade Sim. nova. Sim. Né? Se fala muito hoje em... a juventude também adere muito a movimentos. Sim. Né? Muitas vezes sem sair do sofá, deputado. Sim. Tem a questão também. Lá da rede social, da internet. Claro, mas é a possibilidade. É o jeito de fazer hoje. É o jeito de fazer. Tá. Né? Mas quando eu estou me referindo a movimento, por exemplo, na França nós tivemos esse exemplo. O presidente que está eleito lá e que depois fez maioria, né, no legislativo, fez isso criou um movimento. Com um pouco mais de um ano. Né? E só se transformou um partido na hora de registrar as candidaturas. Ainda conseguiu uma maioria depois e já fala em diminuir a Câmara Legislativa, lá o Parlamento, menos políticos. O senhor não vê isso como uma certa preocupação também, quando os que não são afeitos à política, ou seja, o discurso do não político acaba prosperando? Olha, eu vi esses dias o senador Cristóvão Buarque numa entrevista, que é do nosso partido, e ele disse o seguinte, né, ele falou, alguém perguntaram a ele, né, ele falou, os que se apresentam como não políticos, ele falou, estão mentindo. São políticos, já todos fizeram escolhas políticas. Todos são políticos. Não existe candidatura avulsa no Brasil ainda. Então não deve existir também, mesmo com a reforma política. Com a reforma política é difícil. Eu acho que deveria existir essa possibilidade. De candidatura avulsa? De candidatura avulsa até. Né? Mas constituída dentro de algum movimento, alguma... Né? Então é preciso regular isso. Né? Acho que o sistema político ele não pode ser engessado de maneira a não permitir que manifestações da sociedade possam se expressar no processo eleitoral, na política. Sim, sim, sim. Né? Essa é um pouco a crise que nós vivemos. Né? Os partidos todos com crise de representação, mas você não consegue furar esse bloqueio porque os partidos estão muito engessados. Né? Eles não se renovam. Então, acho que esse é um desafio que nós temos, encontrar esse caminho. E nesse sentido, então, a preparação dos jovens, né, fazer com que eles possam discutir política, né, nos diversos ambientes em que vivem, levar essa discussão. Né? Eu tenho participado disso também, acho que é preciso uma participação mais efetiva da sociedade. Quando nós redemocratizamos o país, né, eu digo, nossa geração, essa é nossa geração. Né, nossa geração, né, houve muito a ideia de criar os conselhos de participação. Né? Mas muitas vezes quando a gente olha isso, esses conselhos também, eles se tornaram muitas vezes muito engessados também. Sim. Ou pelas entidades que representam as corporações, que são legítimas, têm os seus interesses, mas têm os seus interesses muito específicos, ou então pelos partidos que através dos seus agentes também procuravam ter um certo grau de controle desses conselhos. Né? A ideia que se tinha era uma emergência da sociedade como um todo. Mas, deputado, eu preciso lembrá-lo
que naquela época, vamos pegar essa juventude aí dos anos 70, começo dos 80, a bandeira comum era acabar com a ditadura, retornar ao país democrático, ou seja, todos unidos, ombro a ombro, contra o inimigo comum, que era a opressão de uma ditadura militar. E as bandeiras de hoje? Então, mas a impressão que fica é que, com a conquista da democracia, a sociedade, vamos chamar, acomodou-se, relaxou, achou, olha, conquistamos a democracia. Na nossa cabeça, isso era a grande questão. Nós precisamos conquistar a democracia, todos os problemas se resolveriam. Apareceram outros Eles problemas. vão se resolver com a participação, porque a democracia não é algo estático, parado. Conquistamos a democracia. Então está tudo resolvido. Não, a democracia é justamente para que as pessoas possam se manifestar livremente, possa ter a diversidade, que é isso que faz a riqueza do ser humano, né? A possibilidade de que cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia, e que isso possa conformar uma sociedade, né, mais justa, acima de tudo com participação. Sim. E parece que nós nos esquecemos, e principalmente os mais jovens, foram se esquecendo um pouco disso. Que a democracia é cara tem que construir todo dia. Todo dia, dia após dia. Deputado, vamos para as bases também. É importante falar e dialogar, porque esta Casa de Leis dialoga com a representação popular, que está aqui dentro, mas fala com as cidades. Vamos falar um pouco também sobre a política e as cidades, os prefeitos, os vereadores, como tem sido aí essa construção que se faz, principalmente quando se fala das demandas que são repassadas aqui. Eu lembro recentemente, o senhor teve na assinatura de convênios com algumas cidades, eu cito aqui Sertãozinho, Limeira, Américo de Campos, Cordeirópolis, sua cidade, o senhor é nascido em Cordeirópolis, né? Fale um pouco sobre essas cidades, quais são as demandas que elas trazem para cá e qual é a maior preocupação desses gestores públicos hoje? As demandas, né, são com a prestação de serviços para as suas cidades. Nós temos uma demanda que é praticamente de todos os municípios, que é a área da saúde, né? Sofre uma crise de financiamento, então essas cidades todas aí que foram citadas, né, lá em Cordeirópolis, Américo de Campos, há poucos dias também participei de uma discussão na região metropolitana, né, do Vale do Paraíba. Os prefeitos lá em conjunto definiram duas prioridades. Lá no caso, uma, saúde, né? A segunda, segurança. Segurança? Né? Porque ali, né, tem toda uma coisa muito específica tal. Nas outras cidades, né, vem também junto com saúde a questão de infraestrutura, né, que é poder prestar um melhor serviço para a população, ter uma cidade mais cuidada, né? Então essas são as preocupações hoje, né, dos prefeitos. Dos gestores. Né? Dos gestores. Agora, quando o senhor fala em segurança no Vale, quer dizer, o senhor falou de uma questão específica. Lá é um eixo de desenvolvimento, o eixo da Dutra, as cidades, há um polo econômico muito forte lá. Duas cidades, Rio, Duas São Paulo. cidades, exatamente, está exatamente nesse eixo. Mas há também, digamos, alguma concentração de cadeias, CDPs, presídios. Isso leva, de alguma maneira, pânico ou uma falta de segurança ou uma sensação de segurança nas cidades, principalmente as pequenas. É por isso? É que ali houve em alguns levantamentos feitos, você tinha alguns índices, né, mesmo de homicídio e tal, mais altos do que a média. Isso tem melhorado, né, os prefeitos ali, nós mesmo temos conversado muito lá, né, com o delegado do DEINTER, né, que tem feito lá um bom trabalho, o governo do estado agora nesses novos delegados que se formaram na academia. Sim, né, foi bem contemplado lá o Vale, tá. Né, a Coronel Nicolucci, que é a comandante também do CPI, lá também tem feito um bom trabalho com a sua equipe. Os prefeitos têm entendido que o fato de você ter esse corredor, que é a Dutra, né, ali você tem, se desse ter a ligação com o Porto, né, com o Litoral São Norte. Sebastião, Litoral Norte, e a Dutra, precisa integrar isso. Né? Então essa que é a consciência hoje muito da coordenação da região metropolitana. Procurar fazer um trabalho integrado,
nós temos tecnologia para isso. Sim. Né? Tem toda a questão das câmeras que podem filmar através do Detecta, né? Que podem os dar meios alertas, já existem, não há nós tecnológicos. Você integrar isso. Né? Então a ideia ali que foi colocada é que as cidades possam desenvolver isso em conjunto para que a gente possa aproveitar o que de melhor tem da tecnologia, né? Associar isso, né, também com a concessionária que administra a estrada, né, porque aí pode também fazer todo esse acompanhamento, eles já têm esse acompanhamento, né, e utilizar isso para a segurança. Muito obrigado por sua entrevista. Nosso tempo, infelizmente, já se esgotou, deputado. Volte mais vezes, foi um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Davi Zaia, do PPS, e você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.